Eu vou conversar com vocês hoje a respeito da interdição cautelar no CRM, que nada mais é do que uma punição processual. O que quer dizer isso? Que ela não é uma punição, né? Ela não é a aplicabilidade de uma pena ao final de um processo ético profissional, né? Então, a interdição cautelar, né, para que vocês tenham conhecimento disso, ela não pode ser aplicada em uma sindicância. Em nenhum momento é sindicância. Ela tem que ser imposta, né, como pena ao médico em um processo ético profissional. E claro, né, diferentemente do que acontecia no Código de Processo Ético Profissional anterior, agora ela não pode ser dada essa decisão junto com a pena ao final do processo ético profissional. E em linhas gerais, né, nada mais é do que uma punição para proteger o paciente e a sociedade, né, de modo que o médico, demonstrando ali no processo ético profissional por uma denúncia oriunda de um paciente, por uma denúncia, enfim, qualquer terceiro interessado nessa observância ética do CRM com relação às atitudes do médico, tem por proteger o paciente ou a sociedade no tocante ao exercício profissional. Então, situações em que o médico acaba tendo qualquer tipo de crime envolvido, uma má-fé, enfim, algum tipo de benefício com relação à medicina que não corresponda à ética profissional e também com relação à legislação brasileira, né, no cumprimento delas, onde pode determinar, de repente, algum tipo de crime com relação ao que o médico tem realizado na medicina, aí, nesses casos, é aplicada uma punição, né, por intermédio de uma interdição cautelar. É importante entender que dessa interdição cautelar, essa pena processual, né, envolvendo ali a atividade do profissional, do médico denunciado, ela acaba sendo um pouco perigosa, né, porque normalmente, você vai entrar com um recurso, né, depois que, claro, ela vai ter a sua aplicabilidade com relação aos seus efeitos, ela deve hoje ser ratificada, né, pelo Conselho Federal de Medicina, o que anteriormente acabava não ocorrendo, né? Então o médico ele tem essa possibilidade de recorrer e aí sim os seus efeitos começam a surtir a partir do momento em que o CFM referendar essa decisão. É interessante que cabe, né, obviamente, a essa pena imposta um recurso. No entanto, esse recurso ele acaba não tendo efeito suspensivo e normalmente os médicos têm dificuldade com relação a essa punição, porque normalmente buscam o poder judiciário, né, para interferir e tentar de alguma forma resolver essa situação. Os médicos têm enfrentado muita dificuldade nesse sentido, porque é difícil você conseguir que em um processo ético-profissional, né, a não ser que tenha algum tipo de nulidade, algum tipo de situação por falha processual, que o judiciário acabe por interferir, né, por uma decisão e acabe modificando os seus efeitos. É interessante que o médico saiba, né, que o risco de sofrer uma interdição cautelar existe, independentemente do processo ético profissional sofrido. Claro que existem situações em que o médico ele consegue ali responder esse processo ético profissional sem esse tipo de punição, né, sem essa aplicabilidade imediata, essa punição imediata com relação à interdição cautelar. Mas é uma decisão muito perigosa no sentido de que o médico, além de ficar impedido, né, por 6 meses renováveis, por mais 6 meses de estar impedido de realizar a sua atividade médica, o profissional também acaba tendo, né, uma consequência maior com relação à interpretação do próprio processo ético profissional pelos conselheiros que vão acabar ali votando com relação à denúncia do médico recebida. Então é importante que, havendo uma interdição cautelar, o médico tome muito cuidado com as suas argumentações na defesa, de modo que haverá sim um juízo de valor com relação a essa pena imposta processual da interdição cautelar. Então é interessantíssimo que ao médico, né, assim que ele tenha uma denúncia, né, envolvendo a sua atividade profissional, que inicia obviamente por uma sindicância, o médico possa buscar todos os elementos, né, para apresentar no processo ético profissional, né, assim que instaurado, após a finalização, né, da fase de sindicância, que ele consiga demonstrar a sua boa-fé por documentos, enfim, por provas testemunhais, por uma oitiva, né, dessas suas testemunhas, pelo depoimento pessoal
e principalmente com relação às técnicas, com relação à parte jurídica, enfim, são vários elementos que o médico pode buscar para apresentar, para evitar ter uma punição maior. Mas havendo sim a possibilidade de uma interdição cautelar, é interessantíssimo, né, e muito importante que o médico consiga apresentar os seus elementos de convencimento, né, de modo que ele tenha, se não conseguir evitar uma interdição cautelar, que essa interdição cautelar não afete na decisão final, de modo que ele evite também uma cassação do exercício profissional. Porque, infelizmente, havendo ali essa possibilidade da aplicação da interdição cautelar, há um grande risco, né, se mantendo essa decisão, do médico ele ser cassado e, infelizmente, ele não tem mais condições de continuar exercendo a medicina. Mas é interessante sempre ao médico prever todas as possibilidades de punição logo que ele recebe a denúncia, de maneira que ele consiga também, dessas formas, né, de apresentação de argumentos, documentos, enfim, na fase de sindicância já ir reduzindo as possibilidades de uma pena mais pesada, mais severa, como uma interdição cautelar ou assim também como uma cassação do exercício profissional. São vários elementos técnicos, processuais, que eu poderia apresentar para vocês, mas tornaria um vídeo muito técnico, de modo que eu não conseguiria dar exemplos para vocês, a não ser ficar lendo os artigos e os seus parágrafos, para que a gente pudesse entender e compreender o processo ético profissional como um todo, e principalmente no tocante à interdição cautelar. Mas em linhas gerais, de forma mais exemplificativa, é assim que funciona uma interdição cautelar, de modo que essa aplicação de pena processual ela tem como objetivo proteger a sociedade ou o paciente que o médico teve aquela relação direta e que acabou ocasionando a denúncia no CRM.